É o seguinte, vamos aqui falar do Renda Brasil. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que a atual proposta do Renda Brasil não será enviada ao Congresso. A declaração foi dada durante um evento na Uzi Minas, em Minas Gerais. Bolsonaro afirmou que não pretende tirar recursos de outros programas para custear o Renda Brasil. Solta o vídeo aí, produção. Ontem discutimos a possível proposta do Renda Brasil. E eu ontem falei, tá suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. A questão do abono para quem ganha até 2 salários mínimos seria, um 14º salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou um Renda Brasil, seja lá o que for. Bolsonaro e a equipe econômica travam um embate sobre o valor do benefício que deve funcionar como substituto do Bolsa Família. O presidente quer R$ 300 pelo menos, enquanto o time de Paulo Guedes não pretende ultrapassar os R$ 250. Nessa semana se falou muito em 247. O Guedes tem buscado mecanismos para compensar o aumento no valor sem gerar um prejuízo fiscal. A fala do presidente representa mais uma derrota de Paulo Guedes aos olhos do mercado financeiro. O Ibovespa registrou uma queda logo após a declaração, fechou o dia com menos 1,62%. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o presidente tomou a decisão correta. Em 2010, Bolsonaro tuitou, vale a pena lembrar, abro aspas, o Bolsa Farelo, entre parênteses, família, vai manter essa turma no poder. Mas ainda tem mais baú, Robson. Cadê aquela vinhetinha do baú, hein? Antes e depois, expectativa versus realidade. Frases eternas de uma mente com lembranças. É hora do baú do Felipe. Pois é, Robson, que beleza de vinheta, hein? Durante uma palestra dada em 2011 na Universidade Federal Fluminense, a UF, como a gente chama lá no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Bolsa Família servia, atenção, hein, para comprar votos de idiotas. Solta aí. O voto do idiota é comprado com Bolsa Família. Pois é, tá aí o Jair Bolsonaro, que foi eleito com essas declarações. Aliás, muitas outras que ele tem jogado no lixo com as suas atitudes, porque uma coisa é o discurso, uma coisa é a retórica, outra coisa são as ações. E, principalmente, uma coisa é o discurso de campanha, o discurso eleitoreiro, que é até pior do que eleitoral, e outra coisa são as medidas e decisões tomadas quando se está com a caneta na mão, quando se está no governo. Aliás, o teto de gastos tem sido bastante debatido. É bom que as pessoas entendam que o teto de gastos é uma regra fiscal que limita o gasto público. Ela determina que o gasto máximo que o governo pode ter é equivalente ao orçamento do ano anterior, corrigido apenas pela inflação. Então, há uma discussão sobre romper ou não o teto de gastos. E o que o Bolsonaro quer, desde sempre, é a reeleição. Principalmente depois que toda essa sujeira dos gabinetes bolsonaristas vieram à tona, aí é que ele quer mais reeleição ainda, porque aí se mantém com o foro privilegiado, se mantém a impossibilidade de investigação de fatos anteriores, também se tem a caneta na mão para interferir na Polícia Federal, por exemplo, se tem a caneta na mão para dar verba de publicidade para veículos de comunicação, passarem aquele paninho básico na sujeirada, então ele quer permanecer no poder. E aí, como ele perdeu uma parte do apoio que ele tinha com pessoas que votaram nele, combatendo a corrupção e as imoralidades petistas, ele quer compensar esse apoio buscando lá o próprio eleitorado mais associado ao petismo, aquele que era bombardeado com a informação de que se outro presidente chegasse ao poder, não ia ter comida na mesa e iam acabar com o Bolsa Família. Só falta o Bolsonaro em 2022 fazer o marketing de campanha com esse discurso. Se meu adversário for eleito, vai acabar o Bolsa Família, não vai ter mais comida na mesa. Só falta isso para ter ali uma campanha à moda João Santana. Então o Bolsonaro está querendo, nas palavras dele, que não são minhas, comprar voto de idiota. Trata o povo como idiota. Você tem lá pessoas humildes, em situação, muitas vezes, de desespero, precisando de
de um auxílio emergencial durante uma pandemia e se quer estender isso ao máximo de pessoas para que se tenha também o apoio. Então, o governo do Jair Bolsonaro, ele tem hoje, né, o que eu chamo de centrão político, que é a base aliada, comprada com a distribuição de cargos em órgãos federais, né, que são os líderes do centrão, aquele bloco parlamentar que tem 1/4 de investigados, réus e condenados. É aquela turma lá do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, do Kassab, de todo esse pessoal, né? Kassab, que inclusive foi nomeado pelo governo de São Paulo, pelo governador João Dória. Tive a oportunidade de confrontá-lo em entrevista, ironizando inclusive a resposta decorada que ele dá, porque o Kassab já era alvo de investigações e mesmo assim nomeou, aí depois teve uma operação da PF, aí afastou, mas acabou ficando ali no entorno. Esse pessoal sempre vai postergando tudo. Então Bolsonaro e o Dória, eles têm ali muitas tretas entre eles, mas estão aliados a dois centrões, ou o mesmo, né? Então ele tem o Bolsonaro, o centrão político, que é essa turma, comprada na base do toma lá da cá, que o Bolsonaro disse que ia combater. O Bolsonaro, de 2018, ele dizia que se essa for a única forma de governar, quer dizer, com base no toma lá da cá, toma lá o cargo, dá cá o apoio aos projetos do governo, ele falava, tô fora. E agora está lá fazendo exatamente isso e ainda coloca os seus desinformantes para dizer que não está fazendo aquilo que está fazendo. Porque muitas vezes o toma lá da cá não é com o cacique do centrão, é isso que as pessoas precisam entender, que não é o cacique do centrão que vai ficar no cargo, mas é o cacique do centrão que bota lá os seus pau-mandados para ocupar o cargo. Então é o chefe de gabinete do cacique do centrão que entra lá num órgão como o FNDE, como a FUNASA e vários outros aí, como o antagonista tem mostrado, e está lá a prova no Diário Oficial. E aí o jornalismo de bastidor mostra quem foi que indicou cada um daqueles que estão sendo nomeados pelo presidente. Aí o Bolsonaro tem também o centrão militar. É assim que eu batizei esse pessoal, essa ala dos militares, que não são o total dos componentes das Forças Armadas no Brasil, espero eu, pelo menos, né? Que está lá ganhando várias boquinhas, são mais de 300, houve um levantamento aí, em muitos cargos tem o salário dobrado, está lá feliz, também passa um pano para a sujeirinha bolsonarista. O general Ramos não disse em depoimento à Polícia Federal que o Jair Bolsonaro, naquela reunião ministerial, que estava falando que ia interferir, e obviamente se referia à Polícia Federal, que é a primeira das forças de segurança, ele usou a palavra segurança, mas várias vezes estava reclamando da falta de relatórios, de informação, de inteligência da Polícia Federal. O general Ramos disse que quando o Bolsonaro falou em segurança, ele olhou para o general Heleno. E aí saiu o vídeo e ele não tinha olhado coisa nenhuma. Por que o general Ramos disse isso? Porque o general Heleno é o chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que é o responsável ali pela segurança física familiar, porque foi essa a alegação que eles deram. Não, é só uma preocupação com a segurança física. Mentira! Mostrei na minha análise, o Bolsonaro, quando fala aquela frase, ele estava falando de parentes dele que eram investigados, como o irmão dele. As frases anteriores dele estavam se referindo ao irmão que foi alvo da Receita Federal. E o Bolsonaro teve treta com o então secretário da Receita Federal por causa da investigação do irmão dele, de uma cidade do interior aqui de São Paulo. E um mês depois, o secretário da Receita rodou, foi afastado. E aí, sob a desculpa lá de uma divergência em relação à CPMF, que continua aí rondando esse governo, né? O Paulo Guedes querendo aí trazer um novo imposto para financiar a reeleição do Bolsonaro, com esse assistencialismo que antes era atrelado aos governos do PT. Então, o general Ramos disse que o Bolsonaro olhou para o general Heleno, responsável pela segurança física, saiu o vídeo, não tinha olhado coisa nenhuma. A vez que ele olhou para alguém ao falar, vou interferir, né, quando ele falou mais diretamente, foi justamente para o Sérgio Moro. Então tem o centrão militar no governo dele. E aí você tem o centrão da comunicação, né? Esses veículos, ele posa de vítima da imprensa, mas tem os veículos lá,
onde as notícias incômodas sobre o governo não são publicadas, onde os passadores de pano são cada vez mais contratados para defender o governo e continuar passando aquele paninho. E tem os beneficiários do Bolsa Família, que pode virar Renda Brasil, do auxílio emergencial que ele quer estender, que ele quer aumentar, e, no entanto, o problema é de onde vai sair o dinheiro. E aí fica o Paulo Guedes lá tentando mostrar para o presidente que para estender ou aumentar o valor, é preciso tirar o dinheiro de algum lugar. Então é preciso cobrar um imposto aqui, ou acabar com uma isenção ali, e aí o Bolsonaro não quer, porque aí desagrada outra parte do eleitorado. E aí ele falou aí, não vamos tirar do pobre para dar para os paupérrimos. E aí vai tirar da classe média, então é isso? Porque se for isso, o presidente Jair Bolsonaro deveria ir na televisão e ser sincero. Ele deveria ir lá, como eu escrevi no Twitter, para falar assim, ei, você, pagador de imposto, compra mais voto para mim aí, tá ok? Eu chamava de Bolsa Farela e agora vou usar para ficar no poder. Faz como Queiroz, deposita lá para mim. Por que ele não faz isso? Quer dizer, precisa ter o dinheiro de algum lugar, mas certamente vai fazer isso com aquela propaganda, fingindo que não está fazendo. Então, tem uma tensão nesse momento, o mercado está acompanhando também essa tensão, para saber de onde vai sair esse dinheiro para financiar a reeleição do Bolsonaro, porque é nisso que ele pensa, é dia e noite.